Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Esta semana vamos olhar para o resultado das eleições legislativas na Eslováquia que deram a vitória ao populista pró-russo Robert Fico e também para o inédito encontro dos ministros dos negócios estrangeiros europeus fora das fronteiras da União Europeia. Estamos, como habitualmente, na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. I keď nás politika rozdeľuje, ako ľudia sa musíme rešpektovať. Výsledok volieb nezmení naše hodnotové nastavenie a verím, že ani naše spoločné úsilie o spravodlivú a demokratickú spoločnosť. Neste som que acabamos de ouvir, a presidente eslovaca convidou Robert Fico, líder do partido mais votado nas eleições legislativas, a formar governo. O novo executivo, que será necessariamente coligação, poderá inverter o forte apoio eslovaco à Ucrânia. Robert Fico é um antigo primeiro-ministro que foi forçado a abandonar o cargo há 5 anos na sequência do assassinato de um jornalista que investigava as ligações entre associados de Fico à máfia italiana. Agora, o populista venceu as eleições com um discurso pró-russo e anti-americano, mas também com uma retórica centrada na imigração e no aumento do custo de vida. Que significado tem esta vitória de Robert Fico? É realmente um sinal de uma viragem da Europa em direção a líderes populistas? É uma viragem, quer dizer, isto está a acontecer, já neste programa várias vezes falamos... Mais um sinal. Sim, mais um sinal, sim, a bom rigor. Só que desta vez há uma particularidade, estamos muito habituados a falar do populismo à direita e para todos os efeitos, não é? Faz-se esta equivalência entre populismo e extrema-direita. Neste caso, o partido é um partido de esquerda. Não é um partido de direita, mas como disseste bem agora na introdução, quer dizer, todos os temas do populismo europeu estão lá, portanto o populismo, mais uma vez, tanto pode estar à esquerda como à direita. Agora, isto é importante por várias razões. Primeiro porque a campanha fez-se não exclusivamente, mas quase exclusivamente em volta da questão da Ucrânia e da necessidade da Eslováquia, que tem feito uma contribuição muito grande para o esforço de guerra, tanto em termos financeiros como em termos de armamento. Fico, na prática, disse que era necessário alterar isto. Não é particularmente surpreendente porque o nacionalismo eslovaco, que é uma coisa relativamente recente quer dizer 200 anos, desde a sua origem, esse nacionalismo está muito associado à Rússia, quer dizer, a Rússia é vista como o grande irmão, o protetor dos eslavos. E, portanto, nesse sentido não deve surpreender muito, creio. A outra parte tem que ver com a corrupção que provocou, aliás, a queda de Fico na sua versão anterior como primeiro-ministro, mas continua a ser um problema muito grave na Eslováquia, como aliás também é na Bulgária, na Roménia e noutros países. E, portanto, estes elementos todos conjugam-se para dar força a estes partidos, sobretudo em países como a Eslováquia, que são pobres, ainda muito rurais. Alguns destes fenómenos estão a verificar-se também na campanha polaca que está a decorrer, e portanto não acho que isto seja surpreendente. Agora vai ser interessante ver como é que o Partido Socialista Europeu vai reagir, se vai expulsar o partido ou não. Então faz parte, está inserido no grupo do Partido Socialista Europeu. E vamos ver, quer dizer, como é que se forma, porque Fico ganhou com 23-24%. Portanto, agora há todo um processo de constituição da coligação, da maioria parlamentar, o que em princípio não traz problemas. Mas quem ficou muito satisfeito com isto foi Orbán, que saudou o regresso de um velho aliado, e nas instituições europeias agora pode-se esperar que, já não estamos a falar só de um país, estamos a falar de 2 países, por enquanto 2 países, que seguramente irão tentar alterar a política europeia, sobretudo em relação à Ucrânia, mas não só. E se acrescentarmos isto a uma coisa que aconteceu, nós estamos a gravar quarta-feira de manhã, portanto aconteceu ontem à noite, que é a destituição do speaker americano, os próximos meses
vão ser perturbados. As palavras de Orbán foram precisamente que estava muito feliz por trabalhar com um patriota. Um patriota. Eles são os dois comparáveis? Fico e Orbán, João? Não, de forma alguma. E aliás, eu creio que Ou aliados, ou poderão ser aliados de conveniência. Poderão ser eventualmente aliados de conveniência, mas eu creio que falar em populismo em relação a estes casos não faz qualquer sentido. Nós chegámos a um ponto em que tudo aquilo que nos desagrada é considerado populismo. Quando na prática estamos a falar de políticas eleitoralistas ou de atos popularuchos. Exemplos de políticas. Não, estou a ser muito sério naquilo que afirmo, porque o populismo tem uma matriz, há algo que caracteriza um populismo, e o populismo tem uma história política. Nós temos movimentos populistas que são movimentos essencialmente agrários, que arrancam na Rússia a partir de 1861 com as reformas do Czar Alexandre II, terminando com a servidão nos campos, na grande Rússia europeia, e que arrancam também como um movimento agrário de contestação nos Estados Unidos no final do século XIX, na última década do século XIX. E qual é a matriz destes movimentos? A matriz é de que há uma unidade de uma entidade que é denominada povo, e que essa unidade, que tem uma homogeneidade muito própria, que será definida por vários tipos de ideologias, e aí os populismos dividem-se em diversas correntes, está opõe-se a uma elite que a oprime e não a representa. Essa é a matriz populista, e é a partir daí que podemos falar de populismo. Em que esses líderes se apresentam como os verdadeiros e legítimos representantes do povo contra as chamadas elites corruptas e decadentes. E que, portanto, pressupõe uma ruptura do sistema. Ora, não é isso que está em causa nesta eleição eslovaca, nem é o que vai estar em causa na eleição dentro de 2 semanas na Polónia. Nós aqui temos, pelo contrário, nacionalismos soberanistas de esquerda e de direita, no caso da Polónia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles contestam a incorporação na legislação nacional de certas normas de direito internacional público e também privado, em algumas situações, e nesse caso propõem uma ruptura com esse tipo de normas. Neste caso estamos a falar de normas da União Europeia, dado que são países membros da União Europeia, que foram incorporadas no próprio direito nacional. Por outro lado, estes soberanistas contestam também a capacidade, a legitimidade de determinado tipo de instituições da União Europeia terem representatividade e de se sobreporem àquilo que são os seus próprios órgãos nacionais. O caso de Fico é um caso bastante diferente do caso polaco, dado que ele vem de uma, como o Vasco já sublinhou, de uma tradição de esquerda e de esquerda agrária, no caso da República Eslovaca, e se nós ouvirmos as suas declarações, ao contrário daquilo que passa na Europa Ocidental e aqui em Portugal, a campanha não foi centrada na questão da Rússia. Nós é que consideramos que a questão da Rússia é o essencial dessa campanha. Será o essencial, provavelmente, em relação às políticas da União Europeia. Mas aquilo que foi a grande contestação da campanha e que permitiu esta vitória relativa de Fico e dos seus social-democratas foi a de exigirem uma reorganização económica que permita ultrapassar as dificuldades da Eslováquia presentemente, sobretudo com uma disciplina orçamental que, no caso desta campanha, não ponha em causa o nível de vida das classes trabalhadoras. Esse custo de vida e essa inflação que existe na Eslováquia está também relacionada com a guerra na Ucrânia. Exatamente, e esse é um ponto, mas que não é o ponto essencial daquilo que é a retórica. Aliás, a palavra de ordem do movimento que se chama Direção Social-Democracia foi a de ordem e estabilidade. Estabilidade primeiro, ordem a seguir.
O que vai acontecer daqui para a frente depende muito da forma como for formada esta coligação de centro-esquerda ou de esquerda-direita, depende dos partidos que vierem a integrar essa coligação, mas vai ser uma atitude, e aí entrarão as semelhanças e a confluência com a extrema-direita húngara, que vai contestar determinado tipo de políticas europeias, ou porque as consideram contraproducentes, ou porque as consideram excessivamente gravosas para os seus próprios países. E isso tem a seu favor aquilo que, segundo as sondagens, indicam as tendências que predominam de momento na Eslováquia, ou seja, a consideração de que a Rússia, se por um lado é culpada por ter desencadeado uma guerra agressiva contra a Ucrânia, por outro lado foi levada a isso por pressões dos ocidentais, da NATO em particular. Isto vai ter, obviamente, consequências práticas duras para o esforço de guerra da Ucrânia, e aí, nesse sentido, sim, faz sentido dizer que para nós a principal questão era o pró-Rússia, ou uma atitude de ambiguidade maior em relação à Rússia. Vasco, provavelmente vais querer dizer alguma coisa em relação ao que o João acabou de dizer. Eu dizer duas coisas em relação àquilo que o João disse, que a questão da Ucrânia é a questão central na medida em que tudo o resto depende do fim da guerra da Ucrânia, isto é, a ordem, a manutenção dos salários, tudo isto que também foi proposto na campanha está dependente do fim da guerra da Ucrânia. Nesse sentido, creio que a questão ucraniana é de facto, ou foi de facto, a questão nuclear. Por outro lado, também é verdade que o populismo tem esta dimensão nós, eles, o povo, contra as elites, etc, etc. Mas isso é uma definição, aliás, que é utilizada na academia, nos artigos científicos, etc. Mas nós passamos a usar, quer dizer, em linguagem comum, cotidiana, este conceito de populismo como englobando um conjunto de políticas e uma certa atitude, digamos assim. E nesse sentido, quer dizer, o que aconteceu na Eslováquia é populismo, quer dizer, não o é no sentido rigoroso da palavra, quer dizer, de facto Fico não estava a propor, quer dizer, uma ruptura com o sistema, não sei o quê, mas se olharmos para as atitudes, as políticas, isso engloba-se mais ou menos naquilo que convencionalmente designamos hoje em dia como populismo. Daí o desafio que é colocado ao Partido Socialista Europeu. O que eu te iria perguntar era depois como é que enquadravas o resultado destas eleições também no contexto eleitoral que o João já referiu das próximas eleições na Polónia e também aquilo que nós temos vindo a ver do crescimento da AfD na Alemanha. Pois, mais uma vez, são todas expressões do mesmo fenómeno, quer dizer, a Polónia, a gente pode dizer que o PiS é um partido soberanista, nacionalista, etc., que o é, mas na realidade as políticas que têm adotado alguma parte discursiva é profundamente populista, quer dizer, quando o ataque a Tusk se centra no facto de ele ter estado a exercer funções em Bruxelas e depois é agora apresentado pelo partido que está no poder, o Lei e Justiça, como um agente, não é, da globalização, etc. Isso é o populismo, isso é aquilo que estamos a falar. Portanto, aqui quer dizer, o João tem razão, mas em termos técnicos, mas também me parece conveniente olhar para o fenómeno de uma forma mais genérica, não é? Sem criar distinções destituídas de conteúdo real. E é expectável realmente que este apoio da Eslováquia à Ucrânia cesse? Ou que se limite apenas ao apoio humanitário? César, não é caso para o dizer. Nós temos de ter em conta que a Eslováquia é um país muito pequeno, tem pouco mais de 5 milhões de habitantes, que a sua relação com a Ucrânia ou com a Hungria é muito próxima, não só por questões de continuidade geográfica, mas pela presença de minorias significativas de húngaros na própria a Eslováquia, também e é uma minoria que é bastante segregada
de Romani, de população cigana, de haver uma continuidade histórica com a parte mais ocidental da Transcarpátia ucraniana, e esse tipo de contacto vai continuar a existir. Aquilo que era o apoio militar, no sentido de fornecimento de armamento herdado ainda do Pacto de Varsóvia, e aquilo que era munições e passagem de equipamento através do seu território, praticamente já se esgotou essa capacidade. As principais vias de comunicação, de passagem de equipamento militar para a Ucrânia são sobretudo através da Polónia e da Hungria. Nesse sentido, não haverá uma diferença muito substantiva. Agora, a nível político, vai haver uma questão muito significativa, porque a pergunta rude que os húngaros, com os seus representantes de direita radical e de extrema-direita, fazem nas instituições europeias é: como é que os senhores querem integrar um país que está em guerra? E esta pergunta é relevante. É relevante e vai ser posta uma vez mais em causa, porque terá a ver com o sentido da guerra, ou seja, até que ponto determinado interesse nacional se conjuga com a manutenção de um apoio à Ucrânia e em que momento ele deverá transformar-se numa pressão política maior para levar à realização de conversações que, se não puderem terminar com um acordo de paz, levem pelo menos a um armistício para pôr termo a uma situação que para alguns países começa a ser intolerável. E é intolerável não propriamente para a Eslováquia, apesar do prejuízo económico significativo que lhe causa, mas pelo próprio distúrbio social que é crescente e que nós nos passa despercebido. Nós temos mais de 1 milhão de refugiados ucranianos que se encontram na Polónia, outro tanto que se encontram na Alemanha. A sua integração ou a sua manutenção temporária nestes países tem-se processado sem problemas de maior. Porquê? Nós estamos a falar sobretudo de mulheres e de crianças, até porque o movimento de mobilização na Ucrânia não permite a saída de homens em incapacidade de exercerem funções de combate. Isto está a provocar uma tremenda deslocação social na própria Ucrânia, dado que há uma ruptura de laços familiares, dado que há um aumento exponencial daquilo que são os divórcios e as separações de facto, e está a criar outra coisa, que é estas pessoas, até pelo facto de trazerem consigo crianças e das crianças estarem em idade escolar, estão a criar raízes e expectativas de permanência e de integração plena nestes Estados e não de retorno para o seu país de origem. Portanto, tudo isto vai começar a pesar na maneira como vai ser pensada politicamente a pressão sobre a Ucrânia para encetar ou não negociações com a Rússia, que a irá recusar enquanto Tu tiveste for... um fenómeno similar com os kosovares. Exatamente. Só que no caso dos kosovares nós tivemos as redes do submundo criminoso kosovar que se espalharam em grande parte junto das comunidades nos países de imigração, sobretudo na Itália, sobretudo na Alemanha. No caso da Ucrânia isso não está a acontecer porque os problemas de criminalidade são problemas internos na própria Ucrânia, motivados por um aumento da corrupção que é próprio de situações de guerra. E essa questão sobre da forma como pode ser feita a integração da Ucrânia, um país em guerra, temos falado nela várias vezes aqui ao longo das semanas, e esta semana, pela primeira vez na história, os ministros dos negócios estrangeiros europeus reuniram-se fora das fronteiras da União Europeia. Um encontro que ocorreu em Kiev para transmitir uma mensagem de apoio e solidariedade no longo prazo à Ucrânia, como foi reafirmado também pelo chefe da diplomacia portuguesa, João Comas Cravinho. Aquilo que a Ucrânia precisar em termos de apoio da União Europeia durante o período que durar esta guerra, há o compromisso de que a Ucrânia terá esse apoio. Este facto do encontro ter-se realizado é em si mesmo um sinal de que começam a existir brechas na solidariedade europeia? Quer dizer,
quando se diz que é um encontro histórico, simplesmente quer dizer que nunca Nunca aconteceu. aconteceu. É a primeira vez que acontece. Mas isso é o ponto de venda disto, não é? Estamos tão preocupados com a Ucrânia, estamos a fazer tanta coisa que até vamos fazer um conselho em Kiev. Mas na realidade, quer dizer, pelo menos eu não vi que se tenha traduzido em muito, nada de palpável, nada não é? de palpável, nada de novo. Não é? Agora, é um sinal, de facto, simbolicamente é um sinal, não pode deixar de o ser. Um sinal mais para fora ou mais para dentro? Não, é um sinal para todos os lados, para fora e para dentro, não é? Que a União Europeia continua comprometida com a Ucrânia. Mas, quer dizer, é mais um sinal, digamos assim, quer dizer, é mais uma afirmação de intenções. Na realidade, os problemas da União Europeia vão surgir quando for necessário mesmo fazer qualquer coisa. Como o João, quer dizer, estava a apontar aqui apenas um dos problemas, não é? Agora, se houver a decisão de integrar a Ucrânia, como é que isso faz? O que é que acontece às pessoas? Estão habilitadas imediatamente a permanecer nos restantes países da União? Não estão? Quer dizer, estas é que são as questões, não é? Qual é o montante do dinheiro em fundos regionais a atribuir? Quer dizer, há aqui uma montanha, não é, de questões, de problemáticas que a União Europeia simplesmente ainda não... o que é que se faz sobre o sistema judicial? O que é que se faz sobre as garantias de transparência? Nada disso está a ser falado. Quer dizer, e os problemas vão surgir, de facto. E a reconstrução? Não, Não? claro, mas Que é o mais óbvio. sim, é o mais imediato, mas nada disto tem sido discutido. Portanto, os ministros continuam a dizer que pretendem que a Ucrânia se venha a integrar, mas quer dizer, não há um calendário, não há nada ainda. A mesma coisa se pode dizer em relação à NATO. Por isso é que eu acho que aquilo que aconteceu ontem nos Estados Unidos também é interessante, não é? Porque isto não é um problema que afete só a Europa, ou melhor dizendo, que a Europa terá de confrontar. Os americanos estão neste momento a confrontar-se com a mesma questão. E já começa a haver vozes que, como se viu ontem, têm poder dentro do Congresso, vozes do Partido Republicano, sobretudo, a dizer que o problema não é o apoio à Ucrânia, o problema é que os europeus não têm apoiado suficientemente a Ucrânia e que os Estados Unidos devem reduzir o seu esforço. Portanto, as pressões para que haja apoio concreto, específico, vão aumentar substancialmente. Só para enquadrar, para evitar o encerramento do governo, foi necessário retirar o financiamento do esforço de guerra ucraniano do Sim. aumento da dívida Para manter do Estado, para manter o governo a funcionar. A funcionar até novembro. Não é? 45 dias apenas. Exato, portanto, é novembro, não é? Meados de novembro. E, portanto, o problema regressará. Mas isto para dizer o quê? Quer dizer que simbolicamente o encontro foi muito interessante, foi bonito, permitiu que Borrell viesse dizer isto mostra o nosso compromisso, etc. Mas na realidade os problemas inerentes ao alargamento e que vão ser muito polémicos e vão gerar oposição em muitos países, como aliás gerou nestas eleições na Eslováquia, ainda a parada vem no átrio. Não é? Tem razão por isso o porta-voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo quando disse que a Europa e o Ocidente vão cansar-se rapidamente deste apoio? Essa é a lógica do desencanto. A guerra provoca um desencanto quando ela não nos está, um enfado. Estamos fartos de ouvir esse tipo de notícias quando nós não estamos a ser alvo dessa guerra no sentido de participante direto, como agredido ou como agressor, ou como parte que está a participar diretamente nos combates e que não sofre a destruição física e humana da guerra. Isso é comum no interior das próprias sociedades em guerra e daquelas que não estão diretamente em guerra. E, de facto, há um desencanto. Basta ver a maneira como é tratada pela comunicação social os desenvolvimentos militares. Só alguns especialistas é que acompanham aquilo que está, de facto, a ocorrer do ponto de vista operacional, do ponto de vista da operação militar e, sobretudo, do ponto de vista das implicações políticas e sociais desse tipo de operações. Porque
é evidente agora para toda a gente. E o primeiro sinal disso foi quando os Estados Unidos, o presidente Biden, disse que numa decisão que ele classificou de muito difícil, passaram a fornecer à Ucrânia bombas de fragmentação. Isso foi um sinal de que militarmente a ofensiva ucraniana estava condenada, não iria conseguir os seus objetivos. E isso é claro para toda a gente. Esta ofensiva falhou no sentido de que iria criar uma ruptura nas linhas russas que permitiria um avanço significativo territorial para poder obrigar mais tarde a uma negociação com a Rússia. E, portanto, agora é claro para todos que estamos ante uma situação de guerra prolongada. Ninguém sabe por quanto tempo, ninguém sabe como, mas isso implica fazer opções que vão sair do bolso das pessoas, como os políticos populistas popularuchos, ou aqueles que jogam com o ciclo eleitoral, como jogam todos os indivíduos que estão como todos estão na política representativa, que tem a ver com em que termos vamos apoiar a Ucrânia e que condições vamos pôr à Ucrânia, porque aquilo que vai agora ser visto é que condições nós apoiamos, mas nós queremos algumas condições. E isso explica também porque é que a própria diplomacia ucraniana está a mudar de tom. Há um mês, se repararmos com a atenção que agora deixou de existir na comunicação social, pelo menos na comunicação social portuguesa, o tom ucraniano era um tom ainda reivindicativo, muito assertivo e agressivo para uma série de países. Isso já tinha levado no passado até a substituir o seu embaixador em Berlim. Agora não, agora mudou para um tom muito mais cordato e, sobretudo, com a plena consciência de que vem aí uma grande tempestade do lado dos Estados Unidos e que não houve nunca, nos últimos tempos, críticas àquilo que é o Partido Republicano por parte das autoridades ucranianas. Pelo contrário, ou se abstêm de fazer comentários ou falam genericamente da extraordinária confiança e agradecimento que têm em endereçar pelo apoio do povo norte-americano, quando de facto vamos ter uma situação extremamente complicada, porque, conforme o Vasco referia, esta questão do impasse dentro do próprio Partido Republicano implica uma paralisia a nível da Câmara de Representantes e do Congresso. Isto vai tornar ainda mais difícil que haja um orçamento federal no final de novembro e, portanto, aquilo que é os apoios por parte dos Estados Unidos financeiros e, consequentemente, também militares à Ucrânia, vão não propriamente secar, mas diminuir e tornar-se cada vez mais alvo de barganha de negociação política na praça pública, que vai obrigar os países europeus que consideram, na minha opinião, corretamente, que é estratégico, vital, substancial, que a Ucrânia não perca esta guerra, no sentido de se submeter aos ditames... Vão ser obrigados a fazer esforço e chegar-se à frente. Vamos passar às sugestões para esta semana, Vasco? Só uma coisa muito rápida. Quer dizer, o horizonte político não pode ser encorajador do ponto de vista de Zelensky, porque nos Estados Unidos, independentemente de quem ganhar as próximas eleições, etc., a coisa está mais complicada. Na Europa também, porque vamos lá ver, quando a Ucrânia começa a ter conflitos com a Polónia, o seu aliado mais vital nos últimos ano e meio, quer dizer, isso é significativo. E depois a Alemanha tem um problema sério, né, com a AfD à frente do SPD, não é? Do partido Scholz está no governo, quer dizer, as coisas na Alemanha também não são particularmente encorajadoras, aliás, como se viu com o último orçamento em que as tais promessas dos 100 mil milhões, etc., não se concretizaram. Do aumento para os gastos militares. Dito isso, vamos aos livros, não é? Eu vou aproveitar esta boleia que infelizmente hoje não podemos falar do Kevin McCarthy ter sido destituído pelos seus, que é uma coisa fascinante. E vou recomendar um livro, porque muitas vezes em Portugal eu acho que não se compreende
a tradição da direita americana. Quer dizer, a direita americana é muito diferente da europeia. Por exemplo, a influência da democracia cristã simplesmente não está presente na direita americana. Portanto, a direita americana é uma coisa muito, muito especial e diferente da nossa europeia e não obedece, por conseguinte, às mesmas lógicas. Isso em conjugação com a natureza do sistema partidário, o que permite que 3 ou 4 pessoas possam, de facto, ter um papel, não é? Muito significativo, que não é o caso na Europa, não é? As pessoas normalmente apoiam os partidos, etc., faz com que a direita tenha evoluído num sentido muito peculiar, que muitas vezes não é, a meu ver, entendido na Europa. E, portanto, deixo uma recomendação, que é um livro, aliás, que saiu o ano passado, que foi escrito por um Matthew Continetti, Continetti, e chama-se The Right, a direita, e depois o subtítulo é a guerra dos 100 anos, dos últimos 100 anos, no fundo, em volta do conservadorismo, ou seja, da direita americana. Portanto, é uma história das várias doutrinas, das sensibilidades e das guerras internas intestinas na direita. É muito interessante e acho que é muito esclarecedor para se compreender estas coisas como aquilo que ontem aconteceu. João, a tua sugestão num minuto? Começa com esta música, com esta balada de Bonnie and Clyde, uma música que muitas pessoas poderão ainda ter no ouvido, que data de 1968, por George Fame, um cantor inglês. E porquê? Para falar também, por sinal, dos Estados Unidos. Acaba de ser editado um calhau imenso, um tijolo, que na edição portuguesa tem 1128 páginas, de Louis Manon, intitulado precisamente é a história da cultura norte-americana desde 1945 até finais dos anos 60. E Louis Manon, que é um conhecido ensaísta, professor universitário de tendência liberal nos Estados Unidos, tenta neste livro, O Mundo Livre, traçar precisamente esse período de boom da cultura norte-americana, que é o período de hegemonia política, mas não é isso que está em causa. Trata-se de um livro que é uma obra de referência, que aborda a pintura, que aborda a escultura, aborda o aparecimento e desenvolvimento da cultura adolescente, da indústria da rádio, da indústria da televisão, e foca-se muito também nas trocas entre a Europa e os Estados Unidos, como se influenciaram mutuamente. E o caso de Bonnie and Clyde é um caso muito interessante, que ele cita na parte das referências cinematográficas. Há um filme que fez muito êxito como um dos melhores filmes da Nouvelle Vague francesa, que foi o Abu de Souffle, de Jean-Luc Godard, que é conhecido em Portugal com o título O Acusado, que é um filme que, por sua vez, come muito naquilo que era a tradição do filme de gangster norte-americano, mas tornou-se uma coisa completamente diferente, que veio, por sua vez, o filme data de 1960, que veio, por sua vez, 7 anos depois, a influenciar um grande realizador norte-americano, Arthur Penn, com o seu Bonnie and Clyde, e que também não é um filme nem de gangsters, nem um filme de nouvelle vague, mas que é muito marcado por isto. E, portanto, é este tipo de influências mútuas e o papel predominante que foi assumindo a cultura norte-americana no período do pós-guerra, de 1945 até o final da década de 60, que o Louis Manon aborda neste seu Mundo Livre, que é, de facto, uma obra de referência, uma obra de consulta sobre os mais diversos assuntos. Ele, portanto, acaba de ser editado em Portugal pela Elsinore, que é uma das chancelas do grupo Penguin Random House. Tem só um pequeno pormenor, com as suas 1128 páginas da edição portuguesa, de não ter o índice remissivo, que dificulta muito a consulta deste tipo de obras de referências. É uma obra absolutamente excepcional e recomendável.
Obrigado aos dois. Nas bancas está também a mais recente edição da Sábado, esta semana excepcionalmente que saiu à quarta-feira, com um tema de capa sobre os mais luxuosos casamentos reais portugueses. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Pode ouvir-nos como habitualmente em todas as plataformas de podcast, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.